Namastê! Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu sou terapeuta, eu trabalho com cura quântica, trabalho com constelações familiares, sistêmicas e xamânicas, com barras de axis, teta healing, tarot terapêutico, sagrado feminino. E é sempre um prazer trazer conteúdo aqui para vocês. Se você não está inscrito ainda, veja se você ressoa com essa egrégora. E se você ressoar, vai ser um prazer ter você aqui, inscrito com a gente, tá bom? O meu Instagram sempre tá aqui embaixo no descritivo do vídeo, @BrunaSobralTerapias. Você pode clicar no link e você vai ser direcionado direto para lá. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, ficar um pouquinho mais próximo de mim, esse é um caminho, a gente consegue trocar uma ideia mais próxima, mais bacana por lá, tá? Você também encontra aqui embaixo o meu WhatsApp. Você clica no link, você não precisa nem adicionar o meu contato. Você já vai ser direcionado direto para uma caixinha de mensagem para você poder tirar suas dúvidas sobre meus atendimentos. Bom, hoje eu tô trazendo um vídeo, vocês já viram aí o tema, obviamente, que é como se preparar para uma constelação familiar. E então eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo, para que você entenda o que você deve fazer antes das constelações familiares, como se preparar para esse momento e também para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre a constelação. Então, a ideia é que esse vídeo seja um vídeo preparatório para tantos clientes aí que eu tenho atendido em constelação e também para que outros terapeutas possam indicar, que se quiser, para seus clientes e assim todo mundo se preparar e ter um aproveitamento melhor, tá? Primeiro eu vou falar rapidinho então das 3 ordens do amor, das constelações, para vocês entenderem. Tem um vídeo bem mais detalhado em que eu explico direitinho o que são as constelações familiares, e não é o intuito desse, mas você pode ir na playlist das constelações aqui do meu canal para se informar melhor, tá? Então, assim, as constelações familiares tem 3 pilares básicos, que são as 3 ordens do amor. Um deles é o pertencimento, que diz que todos pertencem, então todo mundo no seu sistema familiar. Isso inclui os abortos, isso inclui as pessoas que não foram tão legais, isso inclui os andarilhos, as pessoas que se isolaram, que foram viver longe da família, por N motivos, seja às vezes drogas, álcool, ou então só porque realmente sentiu essa necessidade. Isso inclui também, muitas vezes, ex-relacionamentos aí que não foram honrados dos seus pais, ou até avós, né? Isso inclui os filhos, os seus filhos, isso inclui antepassados e também os que vêm depois, tá? E também quando você se junta, você casa, isso inclui também os seus sogros, né? Seu sogro e a sua sogra. Eles também fazem parte, também pertencem. Então a primeira ordem é que todos pertencem, todos têm o direito de pertencer, tá? Assassinados, mortos. E aí, cada sistema é um sistema. Então, às vezes, pode incluir também assassinos de alguém do seu sistema. Ele também se emaranhou e vai fazer parte do seu sistema familiar, ele precisa ser visto. E o contrário também, se alguém do seu sistema familiar fez mal a outra pessoa de outro sistema, aquela vítima também faz parte do seu sistema, precisa ser vista e acolhida, tá? Bem resumido aqui para não ficar longo. A segunda ordem do amor é a ordem da precedência. Então, quem vem antes tem precedência. Significa que quem vem depois é menor. Então, os meus pais são maiores do que eu, que são menores do que os meus avós, que são menores do que os meus bisavós. Ou seja, eu sou pequena diante dos meus antepassados. Não significa que eu seja criança, né? Tem uma grande diferença. Mas eu sou pequena. Eu não posso apitar, julgar e nem falar nada sobre o que veio antes. Eu tenho apenas que aceitar as coisas como são, tomar no meu coração, agradecer pela vida, pelas dores e pelas batalhas que houveram lá atrás para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, quando eu respeito isso, tudo fica muito mais harmônico, né? A gente tem que saber então e se colocar nessa postura de pequeno, respeitando então uma certa hierarquia, uma certa ordem de precedência. E a terceira ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber. Isso significa que para toda relação ser equilibrada, justa, sem emaranhamentos, tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou ao outro na mesma medida em que eu recebo. Isso serve para relacionamentos entre casais, entre amigos, entre companheiros, colegas, o que quer que seja. A única relação que permite um desequilíbrio é a relação entre pai e filho, e também há, já li em alguns estudos aí de Bert, que também um desequilíbrio entre professor e aluno, né? Mas vamos puxar aqui para pais e filhos para vocês entenderem que é o quê? É
o pai, ele deu a vida pro filho, o filho nunca vai conseguir devolver isso pro pai, né? Os pais, o pai e a mãe. E eles, por muito tempo, estão dando pro filho, para que o filho se desenvolva, cresça, etc. Até que ele se torne adulto e possa andar com as próprias pernas, né? Então, esse desequilíbrio nunca pode ser corrigido e nem deve tentar ser corrigido. Se o filho tenta devolver para os pais na mesma medida, ele se emaranha e tem problemas na própria vida, diversos problemas. Então, é importante que haja esse desequilíbrio sim entre pais e filhos. Com exceção desse tipo de relação, todas as relações têm que ter equilíbrio entre o dar e o receber, tá? É isso. Quando qualquer um desses 3 ordens estão emaranhadas, não estão sendo respeitadas, é aí que começam a ter os problemas no sistema familiar, os emaranhamentos, e é aí que a gente começa a ter desafios na nossa vida, às vezes de relacionamento, não consegue se envolver afetivamente, não consegue ter trabalho, não consegue ter dinheiro, não consegue ter saúde, ou tem problema de relacionamento com determinada pessoa, enfim, diversas questões, tá? Dei uma pincelada muito resumida aí, só para vocês entenderem, mas vejam com mais detalhe, estudem um pouquinho mais disso. Aqui no meu canal tem mais vídeos sobre, tá? Então tá bom, você marcou a sua sessão de constelação familiar. E agora, como eu devo me preparar? Bom, é importante que você precisa saber que você não tem que se preparar, na verdade, né? Você vai... Até porque a gente muitas vezes acha que é uma coisa que vai ser vista ali e, no entanto, é vista uma coisa completamente diferente, né? E então é importante que a gente apenas esteja aberto a receber aquilo. O importante da gente fazer antes da constelação é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Ter uma ideia do que é o trabalho, como é o trabalho, se é com bonecos, se é em grupo. Estar relaxado, estar disposto e disposta a olhar para algumas dores que estão aí no seu inconsciente e no seu sistema. Então é importante isso. É importante que você esteja tenha um certo conhecimento da sua família, gente. Isso não nem só para as constelações, né, mas para a sua vida. Você tem que saber de onde você veio. Então, quem são seus pais, onde nasceram, quem são seus avós, paternos, avós, maternos, etc, etc. Quanto mais informações você souberem, mais útil, mais enraizado você vai estar na vida, melhor para você vai ser, tá? E principalmente também para que você possa ir mais fundo numa sessão de constelação familiar. Então, se você tiver aí informações, é importante não que você precise saber tudo ou ficar desesperado porque você não sabe nada. Não. O próprio campo ali com o terapeuta, ele vai apontando e as soluções vão sendo trazidas, as harmonizações, a gente vai vendo ali. Mas claro que se você tiver aí um conhecimento melhor das suas raízes, vai ser um trabalho desenvolvido com mais fluidez, tá? E lembrando que você não deve sair contando tudo pro terapeuta, para que ele também não seja contaminado pelo conhecimento, né? Ele vai te perguntar ali durante a sessão o que for pertinente para conduzir aquilo lá, tá? Então, assim, você não precisa correr, desesperado, saber de tudo da sua vida, não. Mas se você souber um pouco, é importante não só para constelações, como para você, certo? Então, segunda questão que é importante, você saber como é o trabalho e você saber um pouquinho sobre você. Outra questão é você ter muita clareza no tema. Porque às vezes a gente não sabe bem o que a gente quer. A gente percebe que a vida tá toda uma bagunça e, eu não sei, eu tenho isso, não sei o quê. Coloca aí, vê o que fala. Isso pro terapeuta é muito complicado, porque a gente tem que partir de um ponto. Às vezes, uma sessão que seja ali organizada e vista nas constelações familiares pode trazer resultados para diversos setores da sua vida. Porque é uma questão, são questões importantes, tem questões que resultam aí, que refletem em tudo. Mas a gente precisa ter um ponto de partida, porque às vezes as diversas questões da vida têm origens diferentes, tá? Então pode ser que a dificuldade de relacionamento seja ali de uma questão com o pai, no sistema do pai, pode ser que a de dinheiro seja na questão da mãe. Então eu não posso chegar e falar, eu quero constelar isso, isso, isso. Eu quero falar, eu preciso de um tema que eu tenha clareza e objetividade, e a partir daquele tema é que vai ser feita a constelação. Pode resultar em outras sessões da vida, outras situações da vida? Pode, mas a gente não promete isso. Não é esse o intuito. Aliás, o intuito das constelações, eu falo nos outros vídeos, gente, não é trazer a cura ou resolver os seus problemas. O intuito da constelação é mostrar para você e trazer para a consciência o que precisa ser visto. Aquilo que está no seu inconsciente e que está te emaranhando no seu dia a dia ou na sua vida, tá? Então o intuito é trazer essa consciência, é mostrar o que tem que ser visto. A partir daí, trazer resultados positivos ou não, vai depender de você, do movimento que você vai permitir que seja feito a partir dessa sessão. Tem pessoas que são muito resistentes, que ficam muito na razão, ou que ficam com mágoa, ou
engasgada com as situações e não deixam isso fluir, não deixam esse amor invadir. E aí os resultados vão ser mais difíceis de aparecer, tá? Assim como o contrário é verdade. Quanto mais aberto e disponível para essas transformações você estiver, melhores resultados você vai encontrar, tá certo? Que mais que eu preciso falar para vocês aqui? É importante que você esteja completamente disponível para aquela sessão, seja ela presencial ou online. Falando nisso, gente, online funciona perfeitamente, tá? Pode ter algumas dificuldades maiores, como as dificuldades técnicas, às vezes da internet, da conexão, de cair, às vezes cortar o áudio, coisas que acontecem em qualquer tipo de conexão, mas eu tenho atendido muita gente pela internet, então tem funcionado perfeitamente bem. Então funciona também perfeitamente bem, tá? A gente abre um campo energético e eu não preciso estar fisicamente com a pessoa para acessar esse campo, ela é energia, ela está ali disponível. Basta que eu esteja ali também disponível para ela, certo? E se eu for constelar pela internet, se eu for constelar à distância, é importante também que eu tenha ali uma garrafinha com água, um lencinho, porque às vezes, gente, a emoção vem. E aí, se você tiver já esse conforto ali para facilitar a sua vida, muito melhor. Então, disponibilidade e entrega total para aquele momento. E um lencinho, uma água também vai te trazer mais conforto ali durante a sessão, tá certo? É também importante que você não tenha dúvidas, que você tenha bastante clareza, porque quando a gente tem clareza do que é o trabalho, claro que a constelação eu nunca sei o que vai acontecer exatamente ali, o que vai ser visto, mas se eu souber como é o trabalho, qual é a função do trabalho e como ele é conduzido, ou o que mais ou menos vai ser aquilo ali, eu já fico mais segura e mais disposta e aberta, as barreiras já baixam um pouquinho. Então, você ter essa clareza é importante. Sempre converse com o seu terapeuta, com o seu constelador e pergunte para ele qualquer dúvida que você tenha para facilitar aquele momento ali, para que você sinta bastante aberto àquela situação, tá? Outra questão importante: nunca faça uma constelação porque alguém pediu para você fazer ou porque alguém acha que você deve fazer. Porque isso, gente, vai atrapalhar demais no campo, você vai gastar um dinheiro que às vezes você não vai ter o resultado. Primeiro, porque pode ser que a gente nem consiga acessar o campo por conta da sua resistência. E segundo, porque pode acontecer de você ter essa resistência e mesmo que a gente acesse o campo, você não permitir que essa visão aí, que essa consciência faça as transformações que podem ser feitas na sua vida. Então, assim, só constele se for uma escolha sua, do seu coração, da sua alma, se for um chamado seu. E a mesma coisa serve para outras pessoas. Nunca tente convencer alguém a fazer a constelação. Você pode sim indicar, falar sobre, falar como foi para você, falar que você acha que é legal, indicar vídeos, livros, o que quer que seja para que essa pessoa conheça um pouquinho mais, mas querer constelar tem que ser dela, porque a gente vai mexer em feridas dela. Isso é muito pessoal, muito sério, a gente tem que olhar com muito respeito. Então, não tente convencer ninguém e também não faça se você não tiver certeza que você quer, porque vai ser dinheiro jogado no lixo e às vezes o resultado pode não ser tão bacana, tá bom? Que mais que eu posso falar aqui para vocês? Auxílio acompanhamento. Como funciona, gente? A constelação é um tratamento de uma única sessão. Você pode fazer outras, enfim, mas a princípio é uma única sessão. Não tem um acompanhamento, tá? Um acompanhamento você tem quando você está com um tratamento psicológico, acompanhamento de algum psicoterapeuta. Aí sim. Mas na constelação, nós sempre podemos ali saber como você tá. Nós, terapeutas, temos que estar à disposição para caso você tenha algum desconforto, alguma questão desse tipo. Sim, você pode ter esse respaldo nosso aí, né? É importante vocês saberem que a gente está disponível para isso. Mas a gente não está disponível para ficar falando sobre a sua constelação. Por quê? Porque quando você fica conversando e falando e explicando, aquilo começa a perder a força. A constelação tem que fazer um movimento dentro de você, com as suas emoções, no seu inconsciente, na sua percepção. Se eu começo a dar muito a minha opinião, mesmo eu como terapeuta, começo a dar a minha opinião para você sobre o que foi visto ali, eu já começo a distorcer um pouco. Distorcer não, mas eu começo a tirar a força daquilo para você, para sua percepção. Eu começo a contaminar a sua visão e a sua consciência. E o ideal é que isso não seja feito. Então, esse bate-papo sobre a constelação, é por isso que a gente indica aqui, olha, não fica falando sobre a constelação, evita falar, guarda isso para você, dá um tempo antes de comentar com alguém, é justamente para isso, para que essa força fique vibrando em você e você não perca essa força tão importante, tão primordial, tá? Então é por isso que a gente não tem esse acompanhamento,
não tem esse bate-papo depois. Segundo, porque, gente, a gente tá sempre constelando, atendendo várias pessoas, não tem como a gente ficar lembrando do que foi constelado. É por isso que eu sempre pergunto, ficou alguma dúvida a respeito da constelação? Você tem que sair daqui com clareza. Ficou alguma dúvida, me pergunta agora, porque amanhã, depois de amanhã, eu já não vou lembrar do que aconteceu aqui, né? Então é importante que a gente já converse sobre isso agora. A constelação, falando dessa parte de que a gente não tem um acompanhamento, se você puder ter um acompanhamento psicológico, é sempre positivo, não só para constelar, tá? Mas para que você consiga lidar com essas próprias emoções da sua vida. Mas é claro que não é obrigatório e que a gente indica que se tenha sempre que possível, como eu indico para qualquer pessoa, mas não é obrigatório que você tenha, tá? Se você puder ter, principalmente se você já tem alguns desafios que você esteja enfrentando na sua vida, de depressão, de qualquer outra bipolaridade, ansiedade, essas questões, é bastante importante que você tenha acompanhamento de um psicólogo, tá? E às vezes até de um psiquiatra quando você toma algum remédio, certo? Quem que não... A constelação tem alguma contraindicação? A constelação não é indicada para as pessoas que não estejam com estabilidade emocional no momento. O que isso quer dizer? Ah, eu tenho depressão. Tem depressão, mas está estável? Não, não estou estável. Estou com crises. Então não é o momento de você constelar. Ah, eu tenho transtorno bipolar, mas está estável? Tô estável, tô tomando remédio, está sob controle. Então, tudo bem, você pode fazer. Não, não tô sob controle, não tenho me medicado faz um tempo, então não é o momento para você fazer. Tenho esquizofrenia, tá sob controle? Não. Então não é o momento para você fazer. Agora, se você tem qualquer tipo de questão, alguma questão psiquiátrica, alguma questão emocional, mas que esteja sob acompanhamento, sob controle, sim, é bem-vindo para você fazer, sim, a constelação familiar e pode te ajudar muito. Mas é importante que você esteja tendo acompanhamento e esteja sob controle. Tomando remédio para quem precisa tomar remédio, tendo o acompanhamento do seu médico, do seu psicólogo, porque a constelação não é brincadeira, é um processo sério. Então a gente tem que olhar com bastante responsabilidade. Fora isso, ela é indicada para qualquer pessoa e qualquer tipo de questão. Você pode constelar qualquer tema, desde que, como eu já falei anteriormente, você tenha bastante clareza e bastante objetividade, seja bem definido para você o tema que você quer constelar, tá? Você pode sim contar com a ajuda do seu constelador para chegar até esse tema. Quando você não tem tanta clareza, não tem problema nenhum, sempre tem um bate-papo prévio ali dentro da constelação que pode te ajudar a definir isso de maneira mais tranquila, certo? O que mais? Criança pode constelar? Criança pode ser constelada com os pais. Os pais podem constelar um filho. Então, o filho, qualquer problema que o filho tenha, os pais podem sim levar a questão, a presença do pai e da mãe, para constelar esses filhos, esse filho ou esses filhos, tá? Casal pode constelar? Pode. Posso constelar eu e minha mãe juntas na mesma sessão, porque a gente é do mesmo sistema? Não, não pode. Vocês são do mesmo sistema, mas você tem um sistema também com seu pai e a sua questão pode vir de lá. Ou mesmo que seja do mesmo sistema ali na hora, a questão pode ter vertentes completamente diferentes, então não é possível constelar mais do que uma pessoa na mesma sessão. A não ser que seja uma constelação de casal ou organizacional, que tem ali sócios, tá? E aí é outro papo. Mas constelar duas pessoas na mesma sessão não tem como, certo? E tudo, gente, sempre converse com o seu constelador para tirar as dúvidas e para que seja muito claro para você sempre, tá? Então não tem contraindicações, com exceção das pessoas que tenham aí questões psiquiátricas ou psicológicas, emocionais e que não estejam sob controle, que não estejam em equilíbrio, que não estejam medicadas quando tem que ser medicadas, tá? No demais, todos são bem-vindos, crianças podem sim, é muito saudável, mas aí quem tem que fazer esse trabalho são os pais, porque as crianças ainda não têm compreensão e consciência para isso, tá certo? É normal que você sinta depois algumas catarses, tem algumas catarses, que é o quê? É o emocional jogando pro corpo aí alguns sintomas. Então pode ser dor de cabeça, uma febre, uma dor de garganta, uma gripe, uma dor de barriga, diarreia, vontade de urinar o tempo inteiro, uma certa angústia, enfim. Isso tudo faz parte, pode ressoar aí 1, 2 dias depois da constelação geralmente, tá? Se isso estiver persistindo, talvez não tenha tanto a ver com constelação. Mas o que é importante? É importante que, se você está em dúvida, está preocupado, converse com quem te constelou, tá? E é importante você saber que, independente disso ser uma catarse ou não, se é algo que está ocasionando no seu corpo, precisa de atenção e cuidado.
Então, se te deu uma dor de garganta lá, que você não tá aguentando de dor de garganta, é uma catarse? Ah, é uma catarse, daqui a pouco passa. Não, vai cuidar dessa dor de garganta, mesmo que seja uma catarse, né? Tá liberando, tá curando, mas ainda assim você precisa cuidar, certo? A mesma coisa para febre ou para coisas mais severas, tá? Então é comum que você tenha depois dores de cabeça, algumas angústias, e é comum que nem sempre, gente, a constelação vai te deixar se sentindo leve logo depois dela. Essa leveza, essa consciência, ela tende a vir com o passar do tempo. A constelação pode reverberar aí por 2 anos, mais até. Então, talvez você saia de lá, às vezes com a sensação de que está mais angustiado do que você foi. E é porque mexeu nas feridas que estavam escondidas e que o seu inconsciente não queria trazer para a consciência. Então, é a mesma coisa quando você faz uma operação porque está com uma infecção em algum órgão. Quando você faz a operação, está ruim, está com dor. Fez a operação, naquele pós-operatório vai ser pior. Você mexeu ali, fez uma cirurgia, arrancou alguma coisa, etc. Vai estar aquele desconforto terrível. Mas com o tempo aquilo vai curando, aquilo vai melhorando e amenizando, desde que você faça o seu trabalho, a sua parte, para que isso aconteça. A mesma coisa com os trabalhos terapêuticos e aqui em específico a constelação, tá? Então é muito natural que você fique por um tempo, aí às vezes um mês, até pensativa, angustiada, desconfortável com o que foi visto ou com as suas próprias feridas, porque a constelação traz ali e mostra para você, ó, está negando tudo isso, mas olha aqui essa ferida, né? Então é muito comum. Assim como também constelação não tem final feliz. A gente não tem que ter um resultado específico na constelação. A gente tem que fazer um movimento que o campo permite. Se não foi possível chegar e montar tudo bonitinho ali e falar, olha que legal, é porque o seu inconsciente, você, o campo, não permitiu que aquilo chegasse até aquele ponto. Mas não significa que porque terminou de um jeito que não é tão bonitinho, não significa que o trabalho não foi feito e que não vai ter efeitos. Às vezes pode ter um efeito até melhor, porque não depende de como terminou a constelação. Depende do seu movimento interno e da sua predisposição. Então, não espere um final feliz da constelação e, aliás, não espere nada dela. Apenas se abra e receba, tá bom? E dessa maneira você, receptivo, receptiva e aberta a esse momento, você vai ter aí grandes possibilidades de ter curas lindas. Lembrando sempre que o constelador ele é apenas um facilitador desse processo, mas a responsabilidade sobre a sua vida e sobre as suas escolhas é sempre sua, tá bom, meus amores? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu falei aqui bastante coisa e eu não tenho mania de enumerar, eu gravo o vídeo conforme vem, né? Então, na espontaneidade. Então eu não sei se deixei de falar alguma coisa, espero que não. Mas espero que esse vídeo ajude vocês, esclareça algumas dúvidas e questões. E se vocês quiserem constelar comigo, vai ser um prazer te atender. Você pode mandar um WhatsApp aqui no link de baixo. E é isso. Divulga esse vídeo para quem você achar que precisa dessas informações. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E gratidão por ser quem você é.